Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, dentro ainda do estudo da Revista Espírita, capítulo 3, um médium curador. Vamos ver se hoje eu vou ter mais discernimento aqui, um pouquinho mais de compreensão do texto, porque o de ontem, sinceramente, confundiu demais o tico-teco da Patrícia. Senhorita Désirée Godot, de Renebon Morbihan. Aí já começam os nomes aqui que só Jesus. Pedimos aos leitores que se reportem ao nosso artigo do mês passado, sobre os médiuns que vamos dar. Não, sobre os médiuns especiais. Melhor serão compreendidos os ensinamentos que vamos dar a respeito da senhorinha Désirée Godot, cuja faculdade oferece um caráter da mais notável especialidade. Há cerca de 8 anos passou ela sucessivamente por todas as fases da mediunidade. A princípio, o poderoso médium de efeitos físicos tornou-se alternativamente médium vidente, auditivo, falante, escrevente e finalmente todas as suas faculdades se concentram na cura de doentes, que parecia ser a sua missão. Missão que desempenha com um devotamento sem limites. Deixemos falar uma testemunha ocular, o Sr. Pierre, professor de Lorient, que nos transmite esses detalhes em resposta às perguntas que lhe fizemos. A senhorita Désirée, de 25 anos, pertence a uma distinta família, respeitável e respeitada de Lorient. Seu pai é um antigo militar, cavalheiro da Legião de Honra, e sua mãe, senhora paciente e laboriosa, ajuda a filha o melhor que pode em sua penosa, mas sublime missão. Há cerca de 6 anos, essa família patriarcal dá esmolas de remédios receitados e muitas vezes tudo quanto necessário para faixas, tanto aos ricos quanto aos pobres que a procuram. Suas relações com os espíritos começam ao tempo das mesas girantes. Então ela morava em Lorient e durante meses só se falava das maravilhas operadas pela senhorita Godot, com as mesas sempre complacentes e dóceis sob suas mãos. Era um favor ser admitido às sessões de mesa em sua casa, e lá não entrava quem quisesse. Simples e modesta, não buscava pôr-se em evidência. Contudo, como é fácil compreender, a maledicência não a poupou. O próprio Cristo foi escarnecido, embora só fizesse e ensinasse o bem. É de admirar que ainda se encontrem fariseus, quando ainda há homens que em nada creem. É a sorte de todos quantos mostram sua superioridade, qualquer há de ser expostos aos ataques de mediocridade invejosa e ciumenta. Nada lhe custa para derrubar aquele que ergue a cabeça acima do vulgo, nem mesmo o veneno da calúnia. O hipócrita desmascarado jamais perdoa. Mas Deus é justo, e quanto mais maltratado for o homem de bem, mais brilhante será a sua reabilitação e mais humilhante a vergonha de seus inimigos, e posteridade o vingará. Esperando sua verdadeira missão, que, segundo se diz, deve começar dentro de 2 anos, o espírito que a guia lhe propôs a de curar toda sorte de moléstias, o que ela aceitou. Para se comunicar, ele agora se serve de seus órgãos, muitas vezes, e malgrado seu, em vez das batidas das mesas. Quando é o espírito que fala, a voz já não é a dela, e os seus lábios não se movem. A senhorinha Godot recebeu apenas uma instrução comum, mas o principal de sua educação não devia ser obra dos homens quando concordou em ser médium curador. O espírito procedeu metodicamente à sua instrução, sem que ela nada visse além de mãos. O misterioso personagem lhe punha sob os olhos livros, gravuras e desenhos, e lhe explicava todo o organismo humano, as propriedades das plantas, os efeitos da eletricidade, etc. Ela não é sonâmbula, ninguém a adormece.
É desperta e bem desperta e penetra os doentes com seu olhar. O espírito lhe indica os remédios que geralmente que ela mesma prepara e aplica, cuidando e pensando os feridos mais repugnantes com a dedicação de uma irmã de caridade. Começaram por lhe dar a composição de certos ungüentos que curavam em poucos dias os panaríceos e as feridas de pouca gravidade, com o objetivo de lentamente habituá-la a ver, sem muita repulsa, todas as horríveis e repugnantes misérias que deviam aparecer aos seus olhos, pondo a finura e a delicadeza de seus sentidos às mais rudes provas. Não a imaginemos um ser sofredor, fraco e fanado. Ela goza do mens sana, incorpore, sano em toda a sua plenitude. Longe de tratar os doentes por um auxiliar, é ela quem põe a mão em tudo, graças à sua robusta constituição. Aos doentes sabe inspirar uma confiança sem limites, acha no coração consolações para todas as dores, em sua mão tem remédios para todos os males. É um caráter naturalmente alegre e brincalhão. Sua alegria é contagiosa, como a fé que a anima e atua instantaneamente sobre os doentes. Vi muitos se retirarem com os olhos rasos de lágrimas de suave admiração, de reconhecimento e de alegria. Todas as quintas-feiras, dia de feira e domingos, das 6 da manhã até as 6 da tarde, a casa não se esvazia. Para ela, trabalhar é orar, e o faz com consciência. Antes de tratar os de doentes, passava o dia inteiro costurando roupas para os pobres e enxovais para os recém-nascidos, empregando os mais engenhosos meios para que, em incógnito, os presentes chegassem ao destino, de sorte que a mão esquerda sempre ignorasse o que dava a direita. Possui grande número de certificados autênticos dados por eclesiásticos, autoridades e pessoas notáveis, atestando curas que em outros tempos teriam sido consideradas milagrosas. Por pessoas fidedignas, sabemos não haver exagero no relato acima e temos a satisfação de assinalar o digno emprego que a senhorita Godu faz da excepcional faculdade de que foi dotada. Esperemos que esses elogios que temos o prazer de reproduzir no interesse da humanidade não alterarão sua modéstia, que dobra o valor do bem, e que ela não escutará as sugestões do espírito de orgulho. O orgulho é o escolho de grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram, desde que deram ouvidos a esse demônio tentador. As melhores intenções não garantem contra seus embustes, e é precisamente contra os bons que ele dirige suas baterias, pois se satisfazem em fazê-lo sucumbir e mostrar que ele é o mais forte. Insinua-se no coração com tanta habilidade que muitas vezes a enche sem que se suspeite. Assim, o orgulho é o último defeito que se confessa a si mesmo, semelhante a essas doenças mortais que se ilude até o último instante. Eis porque é tão difícil erradicá-lo, desde que um médium possui uma faculdade, por menos notável que seja, é procurado, elogiado, adulado. Isso lhe é terrível pedra de toque, pois acaba julgando-se indispensável e, se não for, fundamentalmente simples e modesto. Infeliz dele, principalmente, se julgar-se o único em contato com os bons espíritos. Custa-lhe reconhecer que foi iludido e muitas vezes escreve ou ouve sua própria condenação, sua própria censura, sem acreditar que a ele seja dirigida. Ora, é precisamente essa cegueira de que é presa. Os espíritos enganadores disso se aproveitam para fascinar, dominar, subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdades as coisas mais falsas. E é assim que nele se perde o dom precioso que só havia recebido de Deus para tornar-se útil aos seus semelhantes, porque os bons espíritos se retiram sempre que alguém prefere escutar os maus. Aquele que a providência destina a ser posto em evidência o será pela força das coisas, e os espíritos bem saberão tirá-lo da obscuridade, caso isso seja útil
ao passo que muitas vezes só haverá decepções para quem é atormentado pela necessidade de fazer falar de si. O que sabemos do caráter da senhorinha Godu nos dá a firme confiança de que esteja acima dessas pequenas fraquezas e que assim jamais comprometerá, como tantos outros, a missão que recebeu. Bom, aqui conta a história dessa senhorita, né, Desirê Godu. Eu não sei se é Godu ou Godu, eu não sei pronunciar, né? Mas vamos lá. Ela viveu na época das mesas girantes, foi dado a ela a mediunidade de todas as formas. Ela consegue ouvir, sentir, ela consegue ver. E partindo do princípio que ela tem todas as mediunidades afloradas, ela consegue trabalhar nas mesas girantes a princípio. E depois das mesas girantes, ela consegue fazer os atendimentos fora das mesas girantes, sem a necessidade das mesas, através da sua escrita, através das suas intuições. E aqui mostra todo o trajeto dela em razão do bem, de praticar a caridade, de fazer a sua reforma íntima sendo uma pessoa humilde. O médium não pode de maneira nenhuma achar que ele é o máximo, achar que ele, por ter alguns dons, por ter algumas faculdades a mais do que os nossos 5 sentidos de encarnado, todos nós temos, mas alguns desenvolvem e outros não. E o médium, por desenvolver esse 6º sentido, às vezes ele acha que ele é o cara, né? E o fato do orgulho, que é o pior de todos os defeitos de um médium, é ter orgulho, de se achar o máximo, isso aí faz com que ele caia, faz com que a espiritualidade inferior venha ficar próximo dele. E a inferior, o que ela quer é isso mesmo, que os bons médiuns, que aqueles que trazem recados do plano espiritual, que trazem a transformação através de palavras de incentivo, de motivação para o bem do próximo, eles querem que caiam essas pessoas para que o mal se estabeleça. É uma guerra entre o bem e o mal o tempo todo, de tempos em tempos existem essas batalhas e elas estão em todos os lugares, com pessoas, em centro espírita, no plano espiritual. Tem que haver uma proteção, tem que haver pessoas ligadas para saber quando há influência e quando não. Então, os médiuns não existem à toa, eles existem com uma barreira, inclusive, para proteger os demais. E é usado muitas vezes esse canal de mediunidade para o contrário, para a vaidade, para o orgulho da própria pessoa que sucumbe à sua missão. Então, aqui mostra que ela está servindo de exemplo de um bom médium. Um bom médium é aquele que recebe os seus dons, que trabalha os seus dons, mas dentro da humildade, sem achar que ele é merecedor, que ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a gente se torna um médium curador à medida que nós nos curamos, à medida que nós estamos vigilantes aos nossos defeitos. Não significa ser perfeito. O médium curador não é aquele cara totalmente perfeito, totalmente bom, mas ele é vigilante, ele está em vigilância diante das suas tendências, diante das suas perseguições, das suas tentações, ele não sucumbe. Ele é firme e forte no propósito do bem e dentro do que a gente chama de humildade, saber servir. Como ele falou aqui, ela fazia com uma mão sem a outra saber, né? Então não tem essa coisa da vaidade, de achar que por ter esses dons, por ter esse desenvolvimento dentro da sua capacidade mediúnica, a pessoa ser grande coisa. Então essa médium é usada aqui como um exemplo da médium curadora. O que a gente precisa para ser um médium curador? Humildade, menos orgulho, menos vaidade, porque são os pilares que vão mover o médium, seja ele ouvinte, vidente, curador, os pilares que vão mover a gente, na verdade, está focado na humildade. Olha aí Chico Xavier. Né? Ontem eu estava escutando, eu não vi, mas eu deixei o vídeo rolando lá e fui escutando da Maíse Braga, eu gosto de ouvir. Ela estava falando assim, que teve uma passagem do Chico, onde ele ia num local
e ele queria distribuir rosas às pessoas que iam ouvir o Chico. Então, dentro da sua humildade, ele não conseguia comprar as rosas pelo valor que elas tinham. Então, ele pediu um abatimento para um dono de uma floricultura. Ele pediu 2.000 rosas e pediu um desconto para ver se ele conseguia levar as rosas àquela multidão de gente que ia assistir o Chico. Ele queria dar uma rosa para cada pessoa. Aí o dono da floricultura, quando ficou sabendo que as rosas eram 2.000 rosas, quando o dono da floricultura ficou sabendo que era o Chico que ia fazer a palestra e que ia doar aquelas rosas em forma de agradecimento às pessoas que estavam assistindo sua palestra, o dono da floricultura falou assim: é para o Chico? Ah, não, para ele não precisa pagar nada. Eu vou doar as 2.000 rosas. Ou seja, a moral daquele médium, dentro da sua humildade, conquista e cativa pessoas. Agora, quando o cara é soberbo, ele pode fazer de graça, que ninguém vai ver ele. Ele vai decair, vai chegar um momento que ele vai ficar sozinho. As portas de centros vão se fechar, os ouvidos vão se fechar. Ele vai ficar sozinho. Alguns médiuns a gente tem visto aí a derrocada de alguns bons médiuns por estupidez, por ignorância, por achar que eles são o máximo, que aonde eles vão as portas se abrem. Essas mesmas portas que se abrem com facilidade, elas também se fecharão. Então aqui a gente tem um exemplo de humildade como, para mim, o maior exemplo, né, que eu tenho assim mais próximo. Eu falo, Jesus está num outro contexto histórico, numa outra era, está muito distante para eu entender toda a passagem de Cristo, mas tem um cara que está mais próximo, né, que a gente vê através das suas obras, das suas palavras, dos vídeos que foram feitos com ele. Como seria diferente o mundo se houvessem outros Chico Xavier? Aquele ali, para mim, não tem exemplo maior de humildade, como ele é. Então, mesmo o livro focando, né, no decorrer da história dessa senhorita Desirê Godu, para mim, o maior exemplo é que isso aqui foi feito na época do Allan Kardec, que Chico não existia, né? Mas se fosse feito hoje, a gente substituiria essa moça aqui pelo Chico tranquilamente. O nosso maior exemplo de humildade, de servidão à espiritualidade, como Chico, eu acho que nos últimos tempos não tem outro igual. Então hoje o capítulo tá light, graças a Deus. Deu para compreender bem, né? O médium curador tem que ser, acima de tudo, humilde.